gostaria de reafirmar aquilo que foi desejado pelos meus irmãos até aqui, nesse culto, nessa noite, que a graça de Jesus, o amor do nosso Pai, possa preencher todo o teu ser, não somente agora, mas durante toda a tua vida. É muito bom estar com os irmãos nessa noite para estudar a Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série chamada Simples Assim. E hoje o tema da nossa mensagem é doutrina simples. Doutrina simples. E antes de analisar o texto bíblico em questão, eu quero discorrer com você rapidamente alguns pontos relacionados ao que é doutrina. Afinal, algumas pessoas quando ouvem essa palavra doutrina, sentem calafrios, da ponta dos pés até ali a ponta do último fio de cabelo, aqueles que ainda têm cabelo, né? Doutrina é algo fundamental. Doutrina faz parte do nosso cotidiano. São pilares. Um teólogo chamado Millard Erickson, ele diz uma coisa muito interessante quando ele olha para as doutrinas cristãs. Ele fala que doutrina cristã é apenas a declaração das crenças que um cristão possui. As doutrinas cristãs estão relacionadas à vida. Aquilo que nós cremos, porque cremos e da maneira que nós cremos. Logo, a doutrina cristã, ela faz parte da vida de um crente em Jesus. Algumas pessoas, por outro lado, quando olham para questões doutrinárias, elas podem pensar algo do tipo: não basta apenas eu crer em Jesus? Isso não é suficiente. Por que eu tenho que conhecer doutrinas? Por que eu tenho que saber a respeito de algumas coisas relacionadas à igreja? Quando pensamos por esse ângulo, porque eu não apenas preciso crer em Jesus e não necessariamente estudar doutrinas, nós encontramos alguns critérios que nós podemos ver, principalmente na palavra de Deus e ao longo da história. A história da cristandade, ela revela também alguns homens que, temente a Deus, seguiram fielmente a doutrina cristã. Um desses homens é chamado de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia, ele viveu ali meados da década do primeiro século. Foi martirizado por servir e seguir a Cristo. E quando ele, perto de morrer, e segundo a tradição, ele foi entregue às feras para ele morrer, ele diz uma frase que diz o seguinte: deixai-me ser comida das feras, e por elas que me será concedido chegar a Deus. É por meio dessas feras que hoje irão despedaçar o meu corpo que eu vou me chegar a Deus. Mas essa convicção de Inácio de Antioquia, ela tem uma profunda raiz aonde? Na fé cristã, nas doutrinas de Cristo. Logo, não é apenas um jogo teológico de crer ou não crer em doutrinas. Novamente, esse teólogo que eu citei há poucos, Erickson, ele dá algumas razões pelas quais nós devemos estudar doutrinas cristãs. E falar em estudar, algumas pessoas não querem saber muito disso. Mas ele dá 3 razões, e eu quero compartilhar com você as 3 razões pelo qual nós, crentes em Jesus, devemos estudar doutrinas cristãs. Primeiro, crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre cristão e Deus. Essa é a primeira razão, segundo esse teólogo. Se você tem uma visão errada de Deus, você vai aderir àquela moda onde as pessoas dizem: você deve colocar Deus na parede, você deve pressionar Deus e dizer para Deus o seguinte: ou você me obedece, ou eu vou adorar um outro Deus. Para que uma pessoa não corra esse risco, ela precisa ter crenças doutrinárias corretas, porque isso irá fazer com que ela adore ao Deus verdadeiro da forma correta, livre de grilhões, livre de algum tipo de pressão ou até mesmo uma orientação contrária à palavra de Deus. A segunda razão apresentada por esse irmão em Cristo é que a doutrina é importante por causa da ligação entre a verdade e a experiência. Não basta simplesmente você crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus e a sua fé deve estar alicerçada na palavra de Deus. Vivemos numa geração sensitiva, que quer sentir, que vem ao culto para sentir arrepios, para sentir calafrios, para ter experiências sobrenaturais.
E muitas dessas experiências sobrenaturais não têm nada a ver com a palavra de Deus. Muitas dessas crenças e dessas experiências místicas não têm base bíblica. Então, quando nós temos as doutrinas firmadas na nossa mente, no nosso coração, nós não iremos entrar dentro de uma igreja buscando experiências místicas. E falar em mística aqui no Brasil é algo assim que muitos aqui conhecem coisas absurdas, que ocorrem infelizmente em locais que são chamados de igreja. Eu já ouvi falar do vômito do espírito, eu já ouvi falar da risada do espírito, eu já vi falar do desmaio do espírito, já vi alguns pregadores pegando paletó e passando de um lado e metade cai de um lado, ele passa o paletó, metade cai do outro. Mas como uma coisa dessa pode acontecer? Por que isso acontece? Justamente por falta de doutrinas, pela falta do conhecimento da sã doutrina, conforme nós aprendemos hoje pela manhã. A terceira razão apresentada por esse nosso irmão em Cristo é que a compreensão da doutrina é importante porque hoje há muitos sistemas de pensamento religioso e filosófico disputando a tua audiência, disputando a tua atenção. De uma maneira um pouco grosseira, na visão de alguns religiosos, as pessoas, você, eu, nos tornamos clientes. Nós somos o alvo deles. Então, nesse sistema de religiosidade, quando você não tem uma convicção doutrinária correta, você é alvo fácil. Você liga a tua TV e você é disputado. Você é disputado, venha para cá, porque aqui tem poder. E aí você muda o canal, e aí um outro pregador fala, não, ali não tem poder. O poder está aqui. E aí fica nesse ping-pong, nesse impasse. E se você está perdido, confuso, passando algum tipo de aflição ou privação na tua vida, você fala, e agora? Quem ou qual dessas igrejas é a melhor? O que eu devo fazer? Além dos sistemas filosóficos, aonde as pessoas apresentam ideias que não têm o menor sentido, de linhas religiosas. Alguns anos atrás eu assisti num programa de entrevista, antes do apresentador mandar o beijo do gordo, ele entrevistou um casal, que segundo na filosofia desse casal, eles aderiram a não comer alimentos. Eles se alimentavam da luz. Eu não aderi a isso, gente. Eu sou magro mesmo. Eu como, pode me levar, eu como churrasco, lasanha, macarrão, eu como todas essas coisas aí um pouquinho mais. Mas a ideia deles é basicamente o seguinte: eles não precisavam mais comer comida sólida e nem todo dia beber água. Eles precisavam apenas ficar algum tempo no sol, um verdadeiro fotossíntese, né? Pegando ali e se alimentavam como planta. E sabe o que é interessante? É que algumas pessoas, ao verem esse tipo de coisa, esse sistema filosófico de pensamento, acabam aderindo a esse tipo de comportamento. Então, quando nós conhecemos as bases doutrinárias da fé cristã, nós não caímos em ciladas como esta. Nós não somos alvos de lobos, de pessoas que querem nos seduzir com ideias, e até ideias muito bem articuladas e bem casadas. Bom, à luz do que nós podemos ver desses 3 pontos desse querido irmão Erickson, nós podemos ver que estudar doutrinas cristãs, estudar a Bíblia, não é uma opção para o cristão. Um cristão que quer realmente servir a Deus e não ser alvo de homens que enganam e fazem uma série de atrocidades. É uma obrigação nossa. Tanto é que o apóstolo Pedro, quando ele escreve em 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, ele vai orientar justamente a igreja, aos irmãos, a estarem preparados para responder a toda e qualquer pessoa que pedir a você, crente em Jesus, a razão da esperança que há em você. Então, estudar a palavra de Deus e conhecer doutrinas é algo fundamental para nós caminharmos nesse mundo confuso, nesse mundo aí caótico, nesse mundo religioso, nesse mundo onde já o maligno está imperando. Diante disso, eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 7, iremos ler os versos 28 e 29. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. A tradução que eu irei fazer a leitura é da Revista e Atualizada. Então tem várias traduções e eu quero destacar um ponto nesse texto para fazermos a compreensão maior desse texto.
Evangelho de Mateus 7, 28 e 29, diz o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vejam, as pessoas ficaram maravilhadas com as doutrinas de Jesus. Em outras traduções, essa palavra doutrina será por ensinamentos. Ficaram maravilhadas com os ensinamentos de Cristo. Há cerca de 2000 anos atrás, as pessoas, aquela multidão, após ouvir o sermão da montanha, o sermão do monte, elas ficaram maravilhadas com Jesus. Elas nunca tinham ouvido alguém falar com tamanha autoridade, conforme Jesus havia falado a eles. E quando nós olhamos para ali o sermão do monte, nós encontramos vários ensinamentos a respeito da vida. Jesus começa com as bem-aventuranças. E ali, a partir desse momento, com as bem-aventuranças e trazendo para áreas práticas da vida, aquela multidão ouviu Jesus, os seus ensinamentos, e após Jesus concluir os seus ensinamentos, aquela multidão estava maravilhada. Fritz Henniker, ele é um pesquisador e comentarista bíblico. Ao analisar esse texto, ele traz uma questão muito interessante. Ele fala que o pavor, que a admiração e o profundo abalo interior impactaram todas aquelas pessoas. Nos dias de Jesus, existiam excelentes oradores, existiam excelentes homens que instruíam o povo judeu, os escribas, os fariseus. O povo ainda estava bebendo ainda da influência de grandes rabinos, dois em especial, Hillel e Shammai. Esses homens influenciaram muitas decisões do povo, tanto para questões práticas e outras questões da vida religiosa do povo judeu. Embora o povo judeu conhecesse muito bem a oratória desses homens e de outros tantos, nenhum desses homens sequer chegou aos pés de Cristo, sequer conseguiu fazer com que a multidão ficasse tão maravilhada como Jesus assim o fez. William Hendricks, ele aponta 6 razões pelas quais o povo ficou maravilhado. A primeira razão que ele aponta é porque Jesus falava a verdade. Esta é uma das razões pelo qual o povo ficou maravilhado. Jesus falava a verdade. E pensar que aqueles escribas que estavam ali também ensinavam, mas nem sempre eles ensinavam a verdade. O sermão daqueles escribas, muitas vezes, eram sermões vazios. A segunda razão que Hendricks, ele destaca pelo qual as pessoas ficaram maravilhadas, é porque Jesus apresentava assuntos de grande relevância, questões da vida, da morte, da eternidade. Era algo ligado à vida das pessoas, não era algo evasivo, era algo que estava conectado com a vida, com a dinâmica do viver. Quando Jesus ele fala ali no Sermão da Montanha a respeito do adultério, aonde ele diz o seguinte, que quando uma pessoa olha para outra e já cobiçou no seu coração, ele cometeu adultério, ele foi além de todo tipo de ensinamento. Ele trouxe algo prático, algo para a vida, algo conectado com a realidade do povo. Por isso aquelas pessoas ficaram maravilhadas. A terceira razão é porque havia uma sistemática na pregação de Jesus. Segundo o Talmud, eles com frequência divagavam, sem parar, os escribas e fariseus. Eles começavam de uma coisa, iam para outra e ficavam discutindo uma série de coisas e nunca chegavam em conclusão. E Jesus ele tinha uma proposta sistemática, ele apresentou de uma maneira simples, clara, aonde todo mundo entendeu. A quarta razão é porque Jesus ele despertou curiosidade, ele falou a linguagem do povo, por isso as pessoas ficaram maravilhadas. Ele usou a ilustração do campo, de uma maneira que não precisa uma pessoa ser letrada, não precisou uma pessoa ter ali um novo tradutor. Não, nada disso. Todos entenderam. Quinta razão, Jesus falava com aqueles que estavam vindo com amor. Isso deixou eles maravilhados. Não foi algo frio. E por fim, Jesus falava com autoridade, porque a sua mensagem via diretamente do coração do Pai. Aquelas pessoas ficaram impactadas, maravilhadas com aquilo. Martin Lloyd Jones, pastor,
ele fala uma coisa muito interessante que o autor, o evangelista Mateus, ele fez questão de deixar claro. Diante dessa maravilha das pessoas com relação à mensagem de Jesus, é fato que algumas pessoas comecem a adorar a mensagem e não o pregador. E o pastor Martin Lloyd Jones, ele faz justamente questão de mostrar, de comentar que no verso 28 e 29 que foi lido, que o foco volta-se para Jesus. Eles ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus. Diante disso, nós podemos encontrar a seguinte situação. Bom, naqueles dias as pessoas ficaram maravilhadas com Jesus, com o ensinamento de Jesus, da sã doutrina. Mas a pergunta que eu faço a você, e eu compartilho, é o seguinte: por que hoje as pessoas quando ouvem, ou quando leem a palavra de Deus, elas não ficam maravilhadas da mesma maneira que aqueles primeiros ouvintes ficaram? Por que será? Por que será que quando você lê a palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus, você não fica impactado da mesma maneira que aqueles homens, quando ouviram Jesus pregar, ficaram maravilhados? Por que será? Talvez uma das respostas possa transitar dentro daquilo que Paulo fala aos Coríntios, que o homem sem Deus não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Pensar numa sociedade que adota padrões de conduta, de moral, totalmente contrários à Bíblia, é algo até mesmo, poderíamos dizer, compreensível ou aceitável. Mas pensar que cristãos, quando leem a palavra de Deus, não se maravilham, não se encantam com esse Deus que o salvou, que o alcançou, eu acho que tem algo errado. E quando nós olhamos para as doutrinas de Jesus, nós encontramos nas doutrinas de Jesus coisas simples, fáceis de entender, coisas profundas. As doutrinas de Jesus são perfeitas. As doutrinas de Jesus apontam para o Pai, para a salvação. Elas nos levam a ter esperança. Mas as doutrinas de Jesus também geram desconforto e incômodo para aquelas pessoas que não querem ter um compromisso com Deus. Diante desse cenário, diante de tudo isso que ocorre, como nós podemos nos maravilhar com o nosso Deus, com a palavra dele? E aqui eu quero apresentar para você 3 propostas ou 3 sugestões de como nós podemos nos maravilhar ainda mais com esse Deus que nos alcançou pela graça. A primeira dica ou sugestão que eu dou para você é que para nos maravilharmos com as doutrinas de Jesus, primeiro, é necessário crer que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Não tem como você se encantar e se maravilhar com Jesus sem você dar esse primeiro passo na sua vida. Você pode se maravilhar com muita coisa nesse mundo, facilmente, com a tecnologia. Quem não se maravilha quando pega ali de repente um aparelho que tira foto, que manda e-mail, que lê livro e serve até para conversar com outra pessoa? Quem não se maravilha, quem não se encanta com isso? Com os avanços na tecnologia, na área da medicina, com os escritos, né, com as pesquisas, há vários encantamentos que a sociedade nos oferece. Mas para nós, crentes em Jesus, e para você, amigo, que hoje aqui está, se encantar um pouco mais com Cristo, com aquilo que Ele tem para você, você precisa dar esse primeiro passo, crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Foi esse passo que o apóstolo Paulo deu, tanto é que ele fala isso em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, quando ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A convicção do apóstolo Paulo com relação às doutrinas de Cristo fez com que esse homem, um homem letrado, um homem que era uma pessoa respeitada na comunidade judaica, um fariseu, depois que ele teve encontro com o Cristo ressurreto, enquanto ele estava a caminho da cidade de Damasco, mudou a trajetória desse homem. A doutrina de Cristo fez com que esse homem, que era um perseguidor da igreja, um homem que torturou homens que adoravam ao Senhor Jesus, fez com que esse homem tornasse um dos grandes pregadores.
A sã doutrina, o Evangelho de Cristo, fez com que o apóstolo Paulo tornasse uma pessoa perseguida, foi preso, foi torturado, foi morto. Por causa de quê? De crer em Jesus, na doutrina do Evangelho. E não somente o apóstolo Paulo. Algumas pessoas hoje tentam apresentar que tudo isso que nós temos nas Escrituras é um mito. Existem teólogos como Rudolf Bultmann, que ele vai dizer justamente essa proposta, que a Bíblia é algo mitológico, que nós não devemos acreditar nas Escrituras. Esse homem e tantos outros vão apresentar propostas aonde você, no começo ali do cristianismo, não existia uma ortodoxia, cada um fazia o que queria. As pessoas estavam ali vivendo uma vida conforme entendiam ser a melhor. Mas a grande verdade, queridos, é que esse homem está enganado. Porque somente uma pessoa louca, que iria ser lançada num coliseu, torturada, pronta para morrer, por causa de quem? De Jesus. O Evangelho, a mensagem do Evangelho mudou a história de milhões, de bilhões de pessoas ao longo da história. Mas o primeiro passo para mudar a história dessas pessoas, para que essas pessoas ficassem maravilhadas com Cristo, foi o fato delas se renderem ao Senhor Jesus. Não tem como nós olharmos para essa palavra bendita, essa palavra poderosa, e querermos ficar encantados, maravilhados, sem ter um compromisso com Cristo. Vários homens que são estudiosos, literários, já leram a Bíblia de capa a capa. Escreveram artigos criticando uma série de pontos que eles julgaram ser dignos de crítica. E ainda assim, o fato deles lerem a Bíblia não tornou essa pessoa cristã. Não teve a vida dele mudada. Por quê? Porque ele não deu o primeiro passo, que é crer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, assim como outros irmãos nossos, morreram, foram torturados. Irmãos nossos aqui na África estão sendo mortos, no Oriente Médio, mortos, na China, mortos, presos, Filipinas, mortos. Tudo na América do Sul, Norte, Europa, tudo por quê? Porque eles creem na mensagem de Jesus, essa doutrina simples, que Cristo veio ao mundo, conforme Paulo colocou aqui. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Quer algo mais simples do que isso? Os religiosos, nos dias de Jesus, complicavam tudo. E nos nossos dias não é diferente. Fazem questão de complicar ainda mais. Você não precisa apenas de Jesus. O pastor Augusto dos Nicodemos, uma vez, ele compartilhou uma coisa bem interessante, que por coincidência eu acabei vendo também em um desses programas evangélicos, né, que passam na TV. A pessoa que vai entrevistar, né, o pregador, ele estava ali com o microfone perguntando para as pessoas: irmão ou irmã, conta a bênção. Aí um falou: minha bênção é o seguinte, eu era pobre, dei oferta e ganhei uma casa e tal, e tal, e tal. Aí vem o outro: eu estava desempregado, participei da corrente de 7 semanas e agora eu conquistei um emprego. E aí chegou uma irmãzinha, né, que falou assim: conta aí bem, seu irmão. Pastor, Jesus Cristo me salvou das garras do inferno. Eu sou uma nova pessoa. Ah, pastor, como Deus é bom. Aí aquele pregador pega o microfone: então, irmã, conta a bênção. Que é maior bênção do que essa? Ela foi salva da perdição eterna. Jesus não é mais o suficiente para muitos. Se tornou um amuleto, uma moeda de negócios. Tanto é que a segunda sugestão que eu dou para você, que quer se maravilhar com a sã doutrina de Jesus, é estudar a palavra de Deus, a Bíblia. Isso mesmo. O salmista já dizia: lâmpada para os meus pés é o quê? A tua palavra, e luz que clareia ou ilumina o meu caminho. Em outro trecho, o salmista, no Salmo 119, verso 11, ele diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti.
Como é que nós podemos nos maravilhar com o nosso Deus, se nós não queremos estudar a palavra de Deus e conhecer o nosso Deus pela palavra dele? Não tem como. Você pode ter fragmentos, ideias. Quer ver uma ideia, uma sugestão ou uma ilustração? Se você, por exemplo, vê somente os lábios, alguns quadros também de TV, trazem quem é essa personalidade. Eles colocam ali de repente os olhos, ou os lábios, ou só o nariz, e aí pergunta para a pessoa, quem é? Imagine só, coloca um nariz e pergunta, quem é? Difícil, né? De entender ou descobrir quem é essa pessoa. E aí vão colocando outros elementos, isso é fulano de tal, é fulana de tal. O que esse exercício, ou este exemplo, pode nos ajudar a entender? Às vezes, nós queremos entender Deus apenas com um fragmento. Colocamos ali como se fosse o nariz. E a partir dali nós falamos, não, isso é Deus. Quando na verdade nós erramos. Porque Deus, para entendermos um pouco mais a respeito de quem é Deus, nós precisamos ler a Bíblia como um todo. Algumas pessoas tentam entender Deus apenas com um simples fragmento. Deus é amor. E de fato Ele é amor, é uma verdade, é um absoluto. Mas quando ele vê algumas situações acontecendo no mundo, por exemplo, quando tem uma catástrofe, aí essa pessoa faz a seguinte pergunta, aonde está Deus de amor nesse momento? E aí, como um castelo de cartas, tudo desmorona. Sabe por que isso desmorona? Porque justamente, ele tem a visão errada de Deus. Deus é amor. Mas Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é galardoador. Pronto, saiu. Deus, Ele é supremo. E Ele é eterno, e entre outros atributos que Ele tem. Mas o fato é que algumas pessoas querem entender Deus apenas com um fragmento. E da mesma maneira que nós temos dificuldade, quando nós olhamos para uma tela, e ali só tem um nariz, e tentamos falar quem é aquela personalidade, assim uma pessoa terá dificuldade de entender Deus olhando somente para um versículo e tentando criar toda uma teologia. Infelizmente, muitos pregadores e muitas igrejas que se abrem aqui em São Paulo, ao redor do mundo, eles partem justamente de fragmentos, não de uma teologia bíblica. E lamentavelmente, várias pessoas aderem a esses movimentos e sofrem, caem na mão de lobos. E quando nós pensamos em lobos, e quando nós olhamos justamente para a questão de estudar as Escrituras, é algo importante, sabe por quê? Porque Paulo, quando ele escreve a Timóteo, capítulo 4, verso 1, ele vai falar o quê? Que no final dos tempos, irão introduzir-se homens movidos e guiados por Satanás para ensinar doutrinas de demônios. É isso mesmo. Olha só o que diz 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns homens. Peraí, deixa eu reler aqui que eu perdi a linha. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Se por um lado, conforme nós estudamos hoje pela manhã, existe a sã doutrina, por um outro lado existe também a doutrina de demônios. Doutrina que vai levar pessoas a simplesmente pecar contra Deus. Esses homens vão destilar mentira. E eles vão sair aos quatro cantos, ensinando todo tipo de coisa, como proibição de casamento, como não coma isso, não toque nisso, e outras coisas mais. Mas, para não cairmos na cilada, para não sermos levados por esses tipos de homens, o que nós temos que fazer? A resposta é simples, estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. E estudar a Bíblia não é apenas fazer aquilo que algumas pessoas acham que é estudo. Eles pegam a Bíblia, ficam para lá, para cá. Vou abrir aqui hoje nesse livro aqui que eu acho bacana. Que palavra gostosa de ler.
É bom ler alguns trechos da palavra de Deus, né? Quando você está meio para baixo, Senhor é meu pastor, traz um bálsamo para nós, né? Mas quando nós vemos outros trechos da palavra de Deus, não mintais uns aos outros. Aí você fala, essa palavra é para o meu vizinho. Aí quando você lê outro trecho da palavra de Deus, né, do tipo, amai os vossos inimigos. Israel e Palestina precisam ler esse texto, né? Aí essa palavra de Deus é para mim, é para você. E nós precisamos estudar. A nossa igreja, as igrejas batistas e aqui a Betel, oferece e incentiva todos os membros a participarem da escola bíblica dominical. Participar da escola bíblica dominical é uma das formas, além de outras que existem, de você estudar e conhecer a Bíblia. Nós temos a escola dominical às 9 horas da manhã, todos os domingos. Além da escola bíblica dominical, nós temos um curso de capacitação ministerial que acontece 2 vezes por semana, terça-feira, quinta-feira, 7 horas da noite. Há reuniões de estudo, há os pequenos grupos que se reúnem durante a semana para estudar a palavra de Deus. Há várias pessoas que estão aí conectadas para estudar e aprimorar-se no conhecimento de Deus. Logo, você não tem desculpa, você que é membro dessa igreja, e você não terá desculpa diante de Deus. Olha, eu não estudei a palavra de Deus porque eu não tive tempo. Não sabia. Nós estamos procurando oferecer para você condições para você estudar a palavra de Deus. Para que quando surgir esses homens, falando a respeito de espíritos, de visões e uma série de coisas, você não caia em cilada. Há um outro tempo atrás, eu estava no início da minha vida cristã, tinha acho que 1 ano no máximo de vida cristã, e aí no ambiente que eu trabalhava, tinha uma pessoa que frequentava uma igreja neopentecostal, dada muito a ideia da revelação e visão. E aí num determinado dia, eu estou lá trabalhando, ela passa o telefone para mim e fala, Fernando, é para você. Pensei que era um cliente, eu falei, pois não. E aí do outro lado estava uma voz de uma mulher, que ela era considerada uma grande profetisa. E ela falou, eis que te digo. Aí eu falei, ponta, que cliente é esse, né? Eis que te digo, né? Essa é nova, né? Aí ela continuou, o Senhor manda te dizer. Aí eu fiquei em silêncio, né? Não sabia o que falar, nem sim, nem não, amém e tal, né? Aí ela falou assim, eis que eu vejo uma chave. Aí eu falei, tá. Aí ela perguntou, é uma chave poderosa. E eu respondi, tá. E aí ela pegou novamente e falou, essa chave está chegando perto de você. E eu respondi o quê? Tá. Aí ela disse o seguinte para mim, você é casado? Não. Aí eu falei, então é outra coisa então. Aí ela falou um monte de coisas que não tem nada a ver com a minha vida, nunca se concretizou. E na hora eu dei vontade de responder para ela, eu vou pegar teu nome e teu endereço, que se não se cumprir eu vou matar você. Porque a Bíblia diz que quando um profeta falasse alguma coisa que não se cumpria, o que tinha que acontecer com ele? Deveria ser apedrejado, mortal. Eu não falei isso, gente, brincadeira, não falei nada disso, né? Deu vontade, né? Mas o que é gostoso é que depois que ela falou comigo essas palavras, eu peguei a palavra de Deus. E aí foi literalmente esse texto que eu compartilhei com os irmãos agora, de Timóteo 4, verso 1. Deus fala meu coração, Deus me ensina. E quantas pessoas não caíram em situações como essa, simplesmente por não conhecer o Deus das Escrituras? Se no primeiro momento eu tenho que crer em Jesus para me maravilhar ainda mais com Ele, com a Sua palavra, o segundo momento é estudar o Deus que eu professo adorar. E por fim, a terceira sugestão para você é que aplique as doutrinas de Deus em sua vida. Eu entreguei minha vida a Cristo como meu único e suficiente Salvador. Primeira coisa que eu fiz, eu começo a me encantar com esse Deus. Eu começo a estudar a palavra de Deus. E aí o meu terceiro passo é aplicar a palavra de Deus na minha vida. Aplicar a palavra de Deus é algo fundamental e talvez seja esse o ponto mais importante na vida dos cristãos. Conectar e aplicar os ensinos da palavra de Deus ao cotidiano. Não basta você apenas saber que não deve mentir, mas como a mentira vai levar a tua vida, essa verdade vai conduzir a tua vida.
Não basta apenas você saber que você só deve adorar a Deus e tributar a Deus toda a honra e toda a glória, mas como essa verdade vai ser aplicada na tua vida quando você for cobrado por uma sociedade aonde é totalmente, uma sociedade totalmente consumista, materialista. Como é que isso se aplica? Aonde você é levado a dar mais tempo para o teu trabalho e menos tempo para a tua família. Como isso se aplica? Eu conheço a palavra. Eu conheço vários trechos da palavra de Deus, conforme ouvimos o testemunho de uma pessoa que o pastor Guilherme compartilhou da carta hoje de manhã. Mas o que isso tem a ver com a tua vida? Como isso se conecta com a tua vida, com os teus negócios, no teu ambiente de trabalho, no teu condomínio? Há várias pessoas que se maravilham com alguns trechos da palavra de Deus, choram, aplaudem, mas não conseguem conectar aquilo que eles leem na palavra de Deus à sua realidade. Diante disso, volto a reafirmar que as pessoas, elas se encantam pela tecnologia, por um time de futebol. Quantas pessoas não se encantam? Quantas pessoas até deixam de trabalhar para assistir um jogo de futebol? Quantas, hein? Quantas pessoas não se encantam com uma marca de roupa, com pensadores, com filosofias, com artistas, enfim. Quantas pessoas não se encantam e se maravilham com aquilo que a sociedade sem Cristo oferece, mas não se encantam com Jesus, não ficam maravilhadas pela obra de Deus, com a igreja dele. Quantas pessoas entre nós, e talvez pode ser até mesmo você, que está desiludido, está mais encantado com o teu trabalho, com o teu celular, com a tua conta bancária, está totalmente encantado com o cenário político. E quando você olha para Jesus, Jesus se tornou apenas um acessório, mais um ponto da tua vida, e nada mais. Diante de tudo isso, queridos irmãos, nós podemos olhar para a sã doutrina, e olhando para esse texto que nós lemos no início aqui, há poucos instantes atrás, em Mateus 7, 28, aquela multidão ficou maravilhada das doutrinas de Jesus. E você? Você está encantado, você está maravilhado com o quê? O que está seduzindo a tua vida? O que está ocupando o lugar de Jesus na tua vida? Ou Jesus é tudo na tua vida, ou Ele não é nada. Não tem meio termo. Olhando para a palavra de Deus, Jesus diz o seguinte: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. E quando nós olhamos para essa palavra, a palavra do Deus eterno, nós encontramos tantas instruções fáceis de ser aplicada na vida, que não precisa de nenhum PhD, PhD, ADD, ODD ou qualquer outra sigla para colocar em prática. Basta simplesmente falar: Senhor, me ajude a aplicar aquilo que o Senhor tem me ensinado na tua palavra. Você pode estar nessa noite pensando em inúmeras verdades a respeito de Jesus. Mas a pergunta que eu faço é: essas verdades que você está pensando de Jesus estão dentro da palavra dele? Ou estão na sua ideia mal concebida, como aquele exemplo da figura de um nariz, e você está tentando descobrir quem é? Por alguma razão, você pode também estar desiludido com essa palavra bendita, com o Deus da palavra. E meu convite para você é para que você literalmente se volte para esse Deus que te chama. Esse Deus que mudou a história, a trajetória de milhões, de bilhões de pessoas. Deus sabe muito bem o que você está enfrentando. Talvez você está aqui com o coração apertado porque você está desempregado e tem um monte de conta para pagar. E você gostaria que nessa noite, nós pastores, fizéssemos aqui um corredor
jogando água em você, dizendo, você passou aqui, agora você vai conseguir um emprego amanhã. Talvez seja isso. Talvez você esteja com situações complicadíssimas na sua vida, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal. E aí lá na frente, antes de você entrar, teria mais ou menos alguém dando uma rosa para você e falando, olha, pega essa rosa porque vai ter um momento no culto que o pastor vai mandar você levantar a rosa e você levando para sua casa, essa rosa vai quebrar todo tipo de maldição. Talvez seja isso que você esperou ao vir a essa igreja. Ou que nós iremos colocar aqui algum tipo de unguento para que você pudesse comprar, algum tipo de souvenir para você levar para a tua casa e falar, agora sim, vou colocar essa fitinha aqui no meu carro e nenhum bandido vai roubar. Ou no braço, estou protegido. Mas você não vai encontrar isso aqui, sabe por quê? Porque nós cremos na palavra do Deus eterno, que é pela graça que nós somos salvos. E o que nós temos para te oferecer é muito maior do que um emprego, do que uma resolução do seu conflito familiar ou qualquer outro problema que você tenha. Nós queremos apresentar para você Jesus. Jesus Cristo, o ressurreto, aquele que vive e reina para todo sempre. Ele sim é poderoso para mudar a tua história. Ele sim é poderoso para te encantar, para te levar a uma vida aonde você vai dizer, minha vida tem sentido. Minha vida é muito mais do que comer, beber e desfrutar de algum prazer momentâneo. A minha vida é Jesus. E por causa de Jesus, eu sofro e vivo. Esse Jesus que se revela principalmente pela palavra dele, a Bíblia que nós chamamos Bíblia Sagrada. Quero convidar você por alguns instantes para refletir sobre o que foi conversado nessa noite, apresentado para você. A doutrina de Cristo é simples. Os homens tentam apresentar um monte de subterfúgios para enganar. E nós não queremos te enganar, porque nós servimos ao Deus da verdade, não ao Deus da mentira. Mas talvez você, cheio dessas bagunças aí que estão sendo propagadas, destiladas aí na nossa sociedade, entrou aqui com outras percepções. E eu quero convidar você a dar um passo. Qual é o passo? Dizendo para Jesus, Senhor Jesus, eu quero te conhecer, eu quero me maravilhar com o Senhor, pela tua palavra, pela tua palavra. Eu quero me entregar a ti. Eu quero hoje render o meu coração ao Senhor. Eu quero viver para te agradar. E eu quero aplicar aquilo que eu já sei. Essas doutrinas, os seus ensinamentos na minha vida, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja. Que eu seja um farol. Afinal, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, viver a tua palavra e aplicar a tua palavra, meu Pai, em cada área da nossa vida, seja nos nossos relacionamentos familiares, seja nos nossos relacionamentos interpessoais, virtuais. Queremos aplicar a tua palavra, meu Pai, nos nossos negócios, na economia, enfim, meu Pai, queremos viver a tua palavra aonde quer que estejamos. Senhor, pode ser que hoje alguém entrou aqui em tua igreja desiludido, fragilizado, devido a uma série de enganações promovidas por homens, guiados por doutrinas de demônios. Mas eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê a libertação a essas vidas. E que a partir de hoje, meu Pai, cada um aqui, a começar por mim, venha se maravilhar com o Senhor, ó Pai. Assim como aquela multidão ficou maravilhada após ouvir os seus ensinamentos. Queremos isso para a nossa vida. E não apenas agora, mas enquanto estivermos nesse mundo,
até aquele grande dia que nós iremos nos maravilhar ainda mais e mais na tua presença, falando valeu a pena, valeu muito a pena servir ao Senhor. Pai, guarda-nos do mal, guarda-nos do mal, e que o desejo por te conhecer possa fazer com que acordemos à noite, andemos aí, ó Pai, nas ruas de São Paulo, acompanhados, ó Pai, com a tua palavra, meditando nela, estudando e aplicando e compartilhando com aqueles que necessitam. Obrigado, meu Deus, por esse tempo, e obrigado, meu Pai, porque assim como o Senhor salvou Paulo, que considerava-se um dos piores pecadores, eu creio que esse é o coro de todo mundo aqui, ó Pai. Somos ou éramos os piores pecadores, mas o Senhor veio nos salvar. Glória a Ti, Jesus, por isso. Eu oro em Teu nome. Amém. Amém. Nós iremos continuar louvando o nome do nosso Deus nesse exato momento, agora através de canções. E nós iremos também dedicar ao Senhor o nosso dízimo e oferta, em ato de culto e de adoração a Ele. Então você que se preparou para dizimar e ofertar, você poderá, em obediência à palavra, fazer esse ato de culto nesse momento. Você que nos visita, caso queira participar, fique à vontade, você também é o nosso convidado.